diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições em conjunto, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Mais adiante, no capítulo 5 de Atos, diz que para ali também iam outras pessoas de outras cidades. Porém, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Digo isso porque ser cristão, na sua essência, é viver em comunhão não apenas com Deus, mas também com o próximo. Ser cristão é estar junto ao próximo, é ter compaixão do próximo. E ter compaixão é chorar junto, lamentar junto, dar o suporte necessário para os momentos em que aqueles que se aproximam possam superar as suas dificuldades. Dentro desse contexto, a comunidade cristã, ela nasce, cresce e até os dias de hoje existe, não apenas para um ato de adoração a Deus, mas para um compartilhar comunitário de vidas, de experiências, de alegrias, de tristezas, de sentimentos, de dores, de esperança e de amor. À luz do cristianismo, sem compaixão, não há culto a Deus. Sem vida em comunidade, não há cristianismo. Do contrário, nós estaríamos tratando da mera expectativa de uma reunião de pessoas para se ajuntar em determinado momento do seu dia e das suas vidas. Tanto não é isso que Jesus Cristo, conforme relata São Mateus, disse: por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Se é assim, de modo mais prático, do que é que nós estamos tratando? Nós estamos tratando da seguinte discussão: se em momentos de calamidades públicas, o que prevalece é a Constituição ou valem outras regras? Se nós podemos suprimir direitos fundamentais sem o respeito às normas previamente estabelecidas pelo poder constituinte? Se nós podemos fazê-lo independente da decretação de medidas excepcionalíssimas como estados de defesa e de sítio? E aqui registro, não os defendo, não é o caso de medidas como essa. A verdade é que sabemos sim que o Supremo Tribunal Federal delegou aos estados o poder de estabelecer medidas restritivas às atividades da comunidade. Mas até que ponto essa delegação foi um cheque em branco? O governador e o prefeito pode fazer qualquer medida sem sequer passar pelo poder legislativo local? Não existe controle? Não se tem que respeitar proporcionalidade? Não se impedem medidas autoritárias e arbitrárias? Se autoriza a rasgar a Constituição? Se autoriza a prender um vendedor de água ambulante e espancá-lo no meio da rua? Enquanto em grandes supermercados isso é feito legitimamente? Por que o pobre não pode vender bens de primeira necessidade? Por que uma pessoa não pode praticar o esporte na sua praia e seguir para a sua casa, onde pessoas, mulheres e jovens estão sendo presas? Até que ponto? Até quando? Até quando medidas abusivas? Até quando polícias, guardas municipais agredindo cidadãos e trabalhadores, sacando suas armas simplesmente porque estão trabalhando? Isso que foi autorizado? Eu tenho certeza que não foi isso. Eu tenho certeza que há limites e que o Supremo Tribunal Federal não deu um cheque em branco a governadores e a prefeitos. Dentro desse contexto, permitam-me fazer um parêntese. Não só agressões a trabalhadores, medidas de toque de recolher. Medida de toque de recolher é incompatível com o Estado democrático de direito. Medida de toque de recolher não é medida de prevenção à doença. É medida de repressão própria a estados autoritários. Vamos comparar situações fáticas similares. Como estão nossos ônibus, nossos trens, nosso transporte aéreo? Nossas secretárias do lar continuam passando 1h30, 2 horas, em ônibus, trens e metrôs superlotados para estarem nos servindo em nossos lares. Hoje nós vamos pegar um avião, tomamos cautela ao entrar no aeroporto, na fila do saguão do aeroporto, mantemos distanciamento e sentamos como uma lata de sardinha, um colado no outro,
dentro dos aviões. Foram impedidas reuniões presenciais de trabalho. Os governadores fecharam os sindicatos para suas reuniões, fecharam as associações, fecharam-se partidos políticos. Por que somente as igrejas? Por que essa discriminação? Segundo a OMS, o Brasil é o campeão mundial em transtornos de ansiedade. Segundo lugar no mundo em transtornos depressivos que podem levar ao suicídio. E diante de uma situação como essa, artigo publicado no jornal da Associação Americana de Medicina Psiquiátrica diz que suicídio e coronavírus fazem a tempestade perfeita. E diz um dos trechos do artigo: a frequência semanal a serviços religiosos foi associada a uma taxa de suicídio 5 vezes menor em comparação com aqueles que não frequentam atividades religiosas semanais. No Japão, aumento de 70% no número de suicídios de mulheres em outubro de 2020. Só que, diferentemente de Japão e Estados Unidos, o pobre brasileiro não pode pagar psicólogo. Muitas das vezes é o padre, é o pastor, que está em locais onde o Estado sequer se faz presente. O primeiro a ouvir seus dilemas, suas dificuldades, as agressões que sofrem no lar, a falta de pão, a falta de amizade e de contato com as pessoas. Artigo publicado por Cássia Coelho diz que as atividades religiosas são essenciais no enfrentamento do coronavírus. Ela diz, elas trazem sentido de esperança, reflexão sobre o processamento da testagem positiva, ajuda de várias dimensões no cuidado à saúde, fortalece a humanidade das pessoas. Senhores ministros, senhoras ministras, a Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas. Não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé. Tanto é assim que remédios excepcionalíssimos da própria Constituição não admitem sequer esse tipo de medidas que estão sendo adotadas regionalmente. E aqui eu concluo. Sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Muito obrigado.